estou emocionado. Maravilha. Estar aqui. E aproveitando essa semana toda que a gente teve aí, né? Bacana para todo mundo. Nós vamos, com calma, nós vamos chegar lá. E aí eu queria, pra gente começar a conversar, eu queria que você começasse a falar do Bodhan numa perspectiva do primeiro sentimento que lhe vier ao coração. Uhum. Com certeza. Bodhan é uma figura que, para mim, ele representa, num primeiro segundo, num primeiro momento, uma figura de um intelectual muito potente, muito forte, de um conteúdo e de uma forma, né? Porque ele, sendo um estrangeiro no Brasil, ele falava um português castiço, com sotaque de um eslavo, mas com palavras acadêmicas inseridas, com precisão de conhecimento. E o Bodhan foi, na minha vida, algumas pessoas me impressionaram muito. Não vou citar as outras, mas o Bodhan foi uma delas. E ele me impressionou pelo conteúdo intelectual que ele tinha, pela capacidade de memória que ele evocava fatos da história, da ciência, do pensamento filosófico. Então, conversar com o Bodhan era alguma coisa assim, de um nível de excelência para quem também gosta desse caminho intelectual da vida, né? E como é que você começou a conversar com o Bodhan? Como é que foi esse Então, encontro? a minha procura com o Bodhan é uma coisa interessante, no sentido que a motivação pela qual fui eu conversar com o Bodhan foi a Kundalini. Não vou entrar a falar sobre Kundalini, mas para mim, na vida, com uma influência presbiteriana e religiosa, aliás, eu acho que mesmo que fosse uma influência que viesse de outra denominação religiosa, cristã ou não cristã, para mim foi muito forte ter crescido nesse ambiente de oração, nesse ambiente de salmos e hinos. E foi muito sério na minha infância, na minha adolescência, a relação que eu tive com isso. Naturalmente que isto deve ter me dado uma parcela disto que se chama meditação, né? Se eu não meditava aos moldes orientais, com certeza meditava aos moldes cristãos protestantes, orando todos os dias, participando de rituais, frequentando a igreja física propriamente dita e participando das funções religiosas e tal. Isso acabou me dando, sem que nem eu mesmo pudesse ter percebido, uma relação com o místico e uma relação com esse lado misterioso da vida que até mesmo eu rejeitei. Quando eu tinha meus 15, 18 anos, eu rejeitei, deixei de lado tudo isso, fui fazer minha faculdade de medicina, entrei para uma forma de pensar a vida que excluía o místico religioso. Foi o médico que foi ao encontro do Bodhan? Foi. Mas foi mais que o médico. Foi o médico que havia descoberto coisas. E o que eu havia descoberto era a bioenergia. Muito além do que Wilhelm Reich tinha escrito sobre, ainda que em Wilhelm Reich isto já esteja presente. Então, esta percepção da existência de algo que transcendia a fisiologia, a neurologia, a anatomia ou até mesmo a patologia, e esse algo estava nas relações médicas que eu fazia com pacientes e percebia que alguma coisa acontecia no coração do paciente, alguma coisa acontecia entre o meu trabalho e a recepção do paciente, que conferia a ele, ao paciente, conferia a ele tranquilidade, conferia aceleração de processos de doença, conferia melhora. Eu achava aquilo interessante.
gostava de ver, né? Eu chegar na casa de alguém, por exemplo, que estava lá acamado, e a família contando que, olha, faz uma semana não sai da cama e tal. Sentava eu na beira da cama, pegava a mão da pessoa, conversava. Dali meia hora de conversa, fazendo um diagnóstico, às vezes era um diagnóstico simples e tal. A pessoa se levantava da cama e abria a porta para mim, fazia questão de fazer isso. E então eu percebia, ou então com criança, né? Uma vez chegou uma criança trazida pelos pais apavorados que vinham com a história de que há 10 dias esta criança só vomitava, evacuava, desidratava, recebia hidratação e voltava a desidratar e não comia e achando que a criança muito mal, já tinha passado por alguns pediatras e tal. Eu estava comendo uma maçã e a criança proibida de comer já pelo último pediatra. E eu estava comendo uma maçã. Aí a criança no colo da mãe, eu olhei para ela e falei, quer um pedacinho? Uma criança que já falava. Ela falou, quero. Peguei um pedacinho de maçã e dei para ela. E ela comeu a maçã e a partir dali acabou a doença dela. Peguei-a no colo, fiquei com ela no colo um tempo e tal. Eu compreendia que havia algo e para mim chamava-se psique, para mim chamava-se psicossomático, né? Havia uma possibilidade de interferir no psicossomático. E através de meu mestre, eu tive um mestre na medicina que foi uma fei. Através de meu mestre eu sabia que isto se realizava pelo sistema simpático-parasimpático, pelo sistema neurovegetativo. E para mim era o que me bastava nesta situação. Mas lá por 1977, eu passei por situações pessoais íntimas de sentir e perceber que havia algo mais em mim que não era só a minha força, o meu mental, o meu físico, os meus músculos e meus órgãos. Alguma coisa além disso fazia um fecho, fazia uma continuação disso com a realidade minha e com a realidade dos outros e com a realidade do mundo, do cosmos, né? Bom, para mim, que não tinha a visão mística, misteriosa, ocultista, religiosa, para mim, aceitei aquilo como a bioenergia de Reich, que aliás ele nem chamava por bioenergia, chamava por orgônio, não é? Mas nos anos 50, os seguidores de Reich, até mesmo depois, antes da morte dele, começaram a chamar por bioenergia. Estava de bom tamanho, tanto fazia, palavras são palavras, nada mais que isso. Então, e aí esta bioenergia, só que eu comecei a viver momentos em que essa energia em mim tomava um aspecto muito forte e me alterava, não no sentido de perda de consciência ou de transformação de caráter ou de transformação da realidade presente, e até falando, não no sentido de que alguma coisa me tomasse, não, era a minha bioenergia, mas coisas muito estranhas aconteciam no nível do corpo e aconteciam no nível da relação com o mundo, coisas estranhas. Quando você conversou com o Bodhan, você já tinha toda essa leitura? Tinha essa leitura e mais do que essa leitura. Porque aí as coisas me faziam essas coisas me faziam sentido já olhando pelo aspecto reichiano. Não somos apenas corpo e mente, ou se quiserem, corpo e espírito, substituindo a mente, ou até, se quiser, corpo, mente e espírito. Somos corpo, mente e energia, bioenergia. E a bioenergia age e reage como a bioenergia, a energia eletromagnética que existe na natureza, a energia eletromagnética do Sol, dos ventos solares, a energia eletromagnética que coloca no ar uma televisão, um rádio, a energia eletromagnética que toca um disco, que tocava um disco, ou que toca um computador, com todas as propriedades inerentes ao que é a energia eletromagnética. Quando chegou em 1980,
Dentro da Faculdade de Medicina, eu exerci um papel de uma relevância em termos didático-pedagógicos. Eu fui coordenador do curso de Medicina e aí comecei a me reunir com os professores. E eu tinha especial atenção para o lado da formação do médico no sentido antropológico-social. Aquilo que a medicina durante o século XX perdeu, que foi a sua relação com as pessoas, e passou a ter uma relação mediada através de papéis que refletem a fisiologia interna, que refletem a química, que refletem, enfim, situações ecocardiográficas ou então fisiológicas, elétricas, coisas assim. No curso de medicina eu queria, e uma série de professores queriam, restaurar uma visão médica que tivesse o homem como centro. E a relação médico-paciente dentro deste contexto de tratar o paciente desde o primeiro momento como tal, aproximando-se da figura, da estrutura física do corpo, né? E com isso do mental, do psicológico, ou, se quiser, da alma, né? Então, eu tinha um olhar especial pelo pessoal que dava psicologia, pelo pessoal que dava iniciação à ciência e principalmente pelo pessoal que dava antropologia dentro da faculdade. A Faculdade de Medicina em Sorocaba teve este enorme, aliás, melhor que Faculdade de Medicina de Sorocaba. A PUC de São Paulo colocou nos seus cursos um ciclo básico onde a antropologia tinha papel importantíssimo. E aí encontrei Josildete Gomes Consorte, Maria Helena Concon de Vilas Boas, antropólogas maravilhosas, com conhecimento, com percepção do homem na sua vivência de alguns milhões de anos, do ponto de vista físico e do ponto de vista cultural. E veio junto com elas, logo em seguida, a princípio foram as duas, uma antropóloga que era Norma Teles. E a Norma, nós passamos algumas horas conversando sobre a medicina e sobre a antropologia. A gente precisava fazer um curso de conexão entre antropologia e medicina e começamos a conversar para isso. E o assunto acabou indo para as questões dos fatos que a bioenergia, através da visão de Reich, que vinha desde o mesmerismo e coisas assim, podiam acontecer. E eu acabei relatando para ela alguns aspectos da minha experiência pessoal, eu comigo mesmo. Aliás, isso que eu acabei de dizer no começo da nossa conversa. A Norma Teles falou, fale mais. E eu falei mais, então. Ela olhou para mim e falou, eu tive em São Francisco, nos Estados Unidos, na Califórnia, fiquei um tempo por lá, vendo antropologia e tal, e estive na casa de um médico. E na casa desse médico eu peguei um livro e comprei. Mas eu comprei, e desde que eu comprei porque eu achei muito interessante. Mas eu comprei e pensei comigo, isto aqui é para alguém que não sou eu e deve ser um médico. A Norma Teles, ela tinha depois ela me contou, ela tinha passado, o pai dela a tinha introduzido aos mistérios da Kundalini, né? Então ela me falou, isso tudo que você está me contando, eu vou te dar o livro do Lisanella. E ele fez um trabalho maravilhoso. E vou lhe dizer uma verdade, eu mesma li e tem uma porção de coisas ali que só um médico poderá de verdade levantar e ter uma percepção profunda dentro da medicina. Eu falei, nossa... Esse é o livro que vai levá-lo ao Buda. Exato. E aí ela me deu o livro Kundalini, Psicose ou Transcendência. O médico que o escreveu chamava-se Lisanella, ou Lisanella, denotando aí uma ascendência italiana dele. Morava em São Francisco, na Califórnia, e esse livro ele não botou à venda, só tinha na casa dele, ela pegou em casa dele. E ele era um neurologista e exercia também a oftalmologia. Bom, eu li esse livro num dia só. E aí, o ato seguinte, eu falei, bom, o meu inglês é macarrônico, misturado com
indiano e com pronúncia chinesa, mas eu vou traduzir esse livro. E aí comecei a trabalhar na tradução do livro, fiz uma tradução, e aquilo era 1979, 78, 79, 78, 79. E aquilo ficou comigo. E aí eu passei a compreender a ação bioenergética como algo que já tinha em todos os povos. E, no caso, desde a mitologia hindu de 5.000 anos, já tinha uma expressão cultural, intelectual perfeitamente concatenada e que, com a colaboração do Lisanella, tudo aquilo que veio através do se integrava dentro da medicina e fazia uma releitura da medicina. Uma releitura no seu aspecto psicossomático e uma releitura no aspecto que cabia à psicologia e psiquiatria, no sentido de entender o comportamento humano e as mazelas que acompanham a vida humana. E principalmente as situações que ocorrem quando desperta numa pessoa o seu lado bioenergético, o seu lado cósmico, podemos dizer, né? Muito bem. E aí, conversando... Quem o levou? Ai. E... Beleza, para? Peraí, para. Ah, é um pregadorzinho. É. Então, Não, eu não sou pregador, não. peraí que eu passo pra você. Foi. Tem outra aqui em cima, quer ver? Ali. Vou pegar ali, peraí. Quando se fala de gente assim muito forte, sempre acontecem coisas. É verdade. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. O cargo aqui é para o bem. Ó, cala a boca em relação a isso aí, hein? Fala. Deixa eu passar aqui assim. Essa foi a primeira vez que eu Nossa, esse paninho é pesado, hein? Vou ter que fazer isso. Vou botar dois, entendeu? Um aqui e o outro assim. Pronto. Vamos ver se agora segura, né? Vamos ver. Segura, peão. É. Eu vou mudar de lugar. Pronto. Chute aí sem querer. Passou. Passa aqui atrás, tá? Não atrás exatamente, porque só precisa eu chegar ali pra. Exatamente. Enquanto isso, Reenquadrar? Não, só pra apertar aqui. Então vou fazer a pergunta de quem o levou e como foi o... Aham. Então, quem o levou até o Bodan e como foi o encontro com ele? Então, aí, claro que durante um tempo se tornou um canal encantado, meu, né? E com as pessoas que me eram relevantes, eu costumava levantar o assunto e comentar. Claro, não foram muitas e nem era possível aprofundar qualquer maior discussão acadêmica intelectual sobre o tema, porque a maior parte das pessoas ou não se interessa ou tem uma dificuldade de compreensão. E isso é muito natural. É muito natural porque o assunto é muito novo, na verdade. No final dos anos 70 era novíssimo. Não era algo que fosse tratado como hoje. Hoje você tem a net, que você pode botar no ar tudo isso de repente. E, além disso, conversar sobre isso com pessoas que tinham receptividade, para mim, era difícil porque, em geral, eram pessoas religiosas. E o religioso já puxa a sardinha para o seu Deus e para a sua interpretação canônica, teológica e para os seus rituais. E isto tanto valia tanto para os espíritas, como para pessoas orientalistas, como também para católicos ou protestantes. Faço uma ressalva. Conversei uma vez com o reverendo Abimael Campos Vieira e, para minha surpresa, porque ele era um pastor e já antigo, foi um dos poucos que conversou comigo abertamente, sem dogmatismos, sobre Kundalini. Achei maravilhoso.
ele estava idoso, tinha seus 70 anos, assim. Bom, dois amigos, muito amigos, e que na época frequentavam muito a minha casa, conversei com eles sobre isso, mais de uma vez. Até que num determinado domingo, estávamos lá depois do almoço à tarde conversando, saiu o assunto, e esses dois amigos, que era o Pedro Lopes Soares, emérito, grande, talvez a maior figura das artes plásticas no final do século XX, e neste século, Pedro está vivo e produzindo, e eu colocaria junto com ele o Toshifumi Nakano, o Toshi, mas que já se foi desde o ano 2000 e pouco, o Pedro Lopes Soares e o João Caramês, João César Caramês. Conversando comigo, eles disseram, pô, até meio como desafio, né? Você tem que conversar esse assunto com o Bodin, porque é o Bodin que sabe dessas coisas. Eu já tinha ouvido falar do Bodin. Nos anos 60, eu tive amigos, tive uma pessoa que era irmã da minha namorada de então, a Olívia, que era a Teca. A Esther, ela fez o curso dela de filosofia e o Bodin era professor dela, e ela falava do Bodin como uma figura diferente, como alguém que, nossa, quando falava o Bodin, uma aura se apresentava nas pessoas. Mas eu interesse tive, mas não estive nunca com ele. Tinha ouvido falar do Bodin quando o jornal publicou que o DOPS invadiu o ashram dele, acusando de estar mantendo terroristas e coisa do tipo. Achei aquilo de um mau gosto atroz. Mas enfim, quando o João e o Pedro, discípulos, não de Cristo, de Bodin, e discípulos que haviam sido iniciados já no início dos anos 60, quando o Bodin morava na Vila Santana, onde moravam também o João e o Pedro, né? Então, eles disseram, vamos falar com o Bodin? Eu falei, vamos, quando, né? E era quando, a propósito? Quando era isso? Quando aconteceu isso? Que ano? Isso foi em 1981. Você foi ao encontro do Bodin aonde? Aí, eu digo, vamos, quando? Eles falam, vamos agora. Isso era uma tarde calorosa de domingo, cheia de sol. Eu falo, vamos, pegamos o carro e fomos aí 20 quilômetros e chegamos onde o Bodin tinha o ashram dele, e que era na Light, uma propriedade muito linda, na beira da represa. A Light é a represa de Tupararanga. E ele tinha 80 alqueires ali, tinha uma frente para a represa de cerca de 200 metros. Então ele tinha uma praia particular, tudo isto, claro, não como o Guarujá, não como a praia de Pernambuco, mas uma praia rústica, caipira, uma praia de Votorantim, uma praia de Sorocaba, com as árvores da região fazendo sombra, com os bancos de madeira embaixo, e uma casinha bem ao estilo mesmo das moradias caipiras, né? E lá estava o Bodin. E quando chegamos, o Bodin abriu os braços, falou, Pedrinho, há quanto tempo, mostrando a importância que ele dava ao Pedro e ao mesmo tempo o carinho que ele tinha. O João se apresentou, e ele falou, sim, João Caramês, claro, e você também fizemos a iniciação e tal. Então, viemos aqui com o Zeca para conversar com você e tal, o Zeca quer conversar com você. Em verdade, pensei, senti. Eu sou intuitivo, tenho estas percepções, então o que senti foi que ele imaginou que fosse uma pessoa que quisesse se iniciar. Maravilha, eu acho que era como a maior parte das pessoas o procurava. E ele falou, então vamos sentar aqui. E nos levou, assim, alguns passos do lado da casa, até esses bancos de madeira onde ficamos sentados, debaixo lá de o que deveria ser um chapéu de sol, coisa mais ou menos assim. E aí falou, pois bem, e do que se trata, não é? Ele era, o Bodin, uma pessoa muito elegante e muito diplomática, muito educada, sensitivamente, uma pessoa que lhe dava atenção, não é? E eu falei, olha, professor, é o seguinte, eu vim aqui
os dois amigos, né, porque conversando com eles sobre um determinado assunto, então eles disseram, isto é com o professor Bodan Vitenco. E Isto era o livro do Lisanela. isto era a Kundalini. Certo. Né? E aí eu disse a ele, professor, vim aqui para conversar com o senhor sobre Kundalini. Por vício profissional e também porque eu tive uma mãe que prestava atenção em tudo, eu aprendi a prestar atenção em tudo. E eu aprendi a fazer leitura corporal com a minha mãe, com certeza. Depois o Gaiarsa me burilou, mas foi Dona Orminda que, com a perspicácia que ela tinha, ela me mostrava coisas. Eu vi que o Bodan fechou a cara. E também ele fechou a cara e não fez 9 horas para dizer o seguinte, e o senhor quer falar de Kundalini para entrar na Kundalini e depois vai ter um delírio, uma alucinação e vai ser internado num hospital psiquiátrico. Eu falei, não, professor, não. Ele falou, então o senhor quer trabalhar com alguém com Kundalini, esta pessoa vai entrar na loucura e o senhor vai mandá-la para os psiquiatras e ela vai se tornar um paciente psiquiátrico de um hospital. Eu respirei fundo, né? Como eu já tinha tido uma experiência com pessoas idosas que eram difíceis, né? E eu não imaginava que o Bodan tivesse esse lado tão crítico e tão pronto para o debate, para a trombada, na verdade, né? Mas que virou um debate. Então eu disse para ele, não, professor, primeiro é o seguinte, eu sou médico e eu tenho conhecimentos de psiquiatria, de psicologia e já trabalhei em um hospital psiquiátrico e não é esse meu interesse, ponto 1. Segundo, eu estudei a Kundalini, ou melhor, eu tive minha passagem por episódios que são kundalínicos e estudei a Kundalini a partir de Lisanela, que escreveu um livro sobre Kundalini. Ele disse, Lisanela não tem livros escritos. Conheço Lisanela do Congresso de Bruxos de Bogotá, na Colômbia, que aconteceu há 2 anos, e estive com ele e ele não tem livro algum escrito. Falei, professor, eu tenho o livro, movido pela importância que este livro foi para mim, nesse momento, que foi agora que eu vi estas coisas. Eu até, sem ser um expert na língua inglesa, eu traduzi o livro e posso trazê-lo, inclusive. O livro se chama Kundalini, Psicose ou Transcendência, Lisanela, publicação de 1967, casa dele, editora do autor. Aí ele respirou fundo, porque eu estava dando para ele informações que eram detalhadas e tinham pé e cabeça, né? Ele falou, bem, aguarda um pouco. E entrou até a casa e trouxe uma revista Planeta, onde havia uma entrevista com Kundalini. Ele falou, estou levando em conta o que o senhor está me dizendo e quero lhe mostrar uma entrevista que a única coisa que eu conheço do Lisanela que foi publicada é uma entrevista tida com ele por um jornalista da revista Planeta, está aqui. Eu falei, por favor, deixa eu ver, professor. Folhei a revista rapidamente, tinham 3 páginas escritas sobre o Lisanela e nessas 3 páginas, para quem tinha traduzido o livro, ela exatamente uma síntese das coisas principais ditas pelo Lisanela nesse livro. Então eu falei, professor, isto aqui é uma síntese do livro do Lisanela. Ele falou, é mesmo? Eu falo, é. Interessante, eu quero esse livro. Eu falo, claro, eu só não te dou agora, mas amanhã eu volto aqui na segunda-feira e vou lhe trazer. E aí a nossa conversa veio para uma conversa de uma pessoa extremamente amigável, que inclusive se justificou comigo e falou, eu não sabia que o senhor, ele me tratava por senhor, e eu não era senhor, nem sou até hoje, mas o senhor tem, o senhor tem um conhecimento que eu respeito. O Lisanela é a maior autoridade do planeta sobre Kundalini
E se o senhor tem este livro, e esse livro existe, eu acredito, e a síntese está aqui, então realmente o senhor tem algum conhecimento de Kundalini. E aí começou, eu lhe disse estas coisas que disse, porque a Kundalini acontecem coisas assim, o indivíduo recebe essa energia, aliás, a energia é dele próprio, a Kundalini tem a ver com as energias de Reich, a Kundalini tem a ver, ele sabia tudo, ele sabia simplesmente tudo, o que eu havia traduzido, ele sabia, o que eu tinha estudado e que eu tinha conhecimento através de meu mestre Maffei, através já do Gayarsa, através dos meus estudos de Reich, que aliás tinham começado com o Alexander Sutherland Neil, da Summerhill, né? E em 1967, quando eu vi a primeira referência ao Reich, no livro autobiográfico dele, em que ele falava coisas do Reich e da energia que o Reich trabalhava, que era o orgulho, que para mim, na época, 1967, eu fazia segundo ano de medicina, pela segunda vez, então aquilo para mim, ao mesmo tempo, soou uma grande curiosidade e soou como alguma coisa muito de bruxaria, muito de... Mas como o Maffei dizia, eu não quero em bruxas, pero que las hay, então eu falo, bom, tem coisa aqui e ficou. Em 1974 eu li meu primeiro livro sobre Reich, porque a ditadura militar brasileira, ela não permitia que houvesse livros no Brasil, e Reich muito menos. Reich tinha sido queimado em 1960 em Nova York, tinha sido queimado, e Reich tinha morrido em 1957, preso nos Estados Unidos, acusado de comunista, aquela coisa do macartismo perseguindo os comunistas. E enfim, qualquer pessoa que fosse socialista, humanista ou que tais, né? Então, aí percebi que ele tinha, quer dizer, foi o primeiro contato, quer dizer, a princípio ele, né, na sua rudeza intelectual, na verdade, intelectual, uma rudeza intelectual, não uma rudeza de violência, né? E em seguida se justificando e mostrando que ele tinha um conhecimento que ia muito além do jardim, né? Então aí fiquei conversando com ele umas 2 horas sobre Kundalini, fazendo perguntas, e ele foi assim, de uma gentileza, de uma profundidade, tratou o assunto. E felizmente a maior parte das coisas eu já conhecia, porque pela minha curiosidade intelectual e pela coincidência, encontro com a Norma Teles e tal, essas coisas. Foi a partir desse episódio que começou então a sua convivência com ele? Foi. Oi? Travou? É. Porque eu tô numa posição esquisita, né? Ah, não, travou você, não a máquina. Não, eu travei mesmo minha perna. Não, eu tô considerando. Tá rolando? Tá, né? Tá. E aí? Daí Então, iniciou-se uma... aí, no dia seguinte eu voltei. o livro. Aí, antes, essa conversa de 2 horas, daí eu contei um pouco da minha história. Eu falei para ele, professor, eu tenho um mestre, não no sentido da transcendência, mas eu tenho um mestre na vida. É meu professor Walter Edgar Maffei, e que eu não sei se eu posso colocar à parte, como se... Ele falou, se ele é seu mestre, não importa se ele é um meditador, um yogi ou coisa assim, é seu mestre. Eu falei, então, e aí, através desse mestre, através de pesquisas minhas e próprias, de experiências, eu sou um reichiano de formação, eu fui atrás das coisas do Wilhelm Reich. Ele falou, eu conheço Wilhelm Reich, eu conheço a função do orgasmo, eu conheço o Escuta Zé, eu tenho aqui comigo o assassinato de Cristo, eu tenho também a biopatia do câncer. Eu falei, professor, eu não tenho nem a biopatia do câncer, nem o assassinato de Cristo, pois eu lhe dou uma cópia. Assim como eu tinha dito para ele, eu lhe passo o livro da Kundalini, ele falou, eu lhe dou uma cópia. Um indivíduo que já percebi que de cara ele não escondia o jogo. A maior parte dos intelectuais, principalmente, acho eu, os acadêmicos, esconde o jogo, né? Solta as coisas à medida que as coisas podem ser soltadas de acordo com as vantagens que possam haver. Eu sou um pouco céptico e um pouco crítico demais. Não vamos generalizar isso, mas ao mesmo tempo eu vi muita gente assim dentro da universidade, que escondia o leite, como se diz. Muito bem, vi que ele não era assim. No dia seguinte levei e tal, ele já estava com a cópia do assassinato de Cristo, ele me deu, beleza. E aí fizemos, quer dizer,
2 ou 3 horas de conversa, nós ficamos velhos amigos. E com isso ficamos velhos amigos, e depois disso eu voltei lá ao ashram do Bodhan com grupos que eu tinha de terapia. Eu fazia grupos de terapia corporal com cerca de 15, 20 pessoas cada grupo e colocava estes grupos em contato com a natureza, em contato, enfim, com as coisas da cultura e em contato com o próprio corpo. E aí levei-os passar uma tarde lá no Bodhan e conhecer o Bodhan. E eles adoraram. Encontrei lá pessoas que estavam e eram discípulas do Bodhan, estavam lá e tiveram, a partir daí, uma relação comigo também, porque a partir desse conhecimento que eu tive com o Bodhan, eu naturalmente, eu o valorizei na acepção máxima do que eu poderia valorizar uma pessoa. Identifiquei nele um mestre.
Bom, seminário. aí corri o ano de 1981, né? E eu estava lá com o outro mestre, Gaiarsa, Zé Ângelo Gaiarsa, fazendo meus trabalhos, né, corporais lá com ele, com um grupo maravilhoso que tínhamos lá. E já há 3 anos já estava eu frequentando o Gaiarsa com esse grupo. Então, até como uma forma de retornar o carinho com que o Gaiarsa me recebeu e com que aquele grupo também me recebeu enfim, acho que a gente tem que ter essa grandeza de poder retornar as coisas boas que nos chegam transformadas em nós para as outras pessoas que nos trouxeram as coisas boas, né? E para os outros. Então, eu tinha o privilégio, então, na época, de estar dentro de um contexto onde havia tido uma reforma de currículo dentro da Faculdade de Medicina. Nessa reforma de currículo eu jogava um papel importante e fazia a síntese das coisas em cima de um médico de formação humanística, de formação antropológica, de formação psicológica. E dentro disso me ocorreu, e eu comecei a fazer, justamente porque era o coordenador do curso, eu fiz um plano de, em 1982, este retorno que eu queria dar para o Gaiarsa e para os demais, era organizar um curso sobre o Reich dentro da Faculdade de Medicina de Sorocaba, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sobre o Reich. E organizei. E esse curso ocorreu de setembro a dezembro de 1982. Teve uma população enorme que fez esse curso, dos alunos da Faculdade de Medicina. Seguramente foi o primeiro curso oficial sobre o Reich numa faculdade de medicina, e penso eu até numa faculdade, de um ponto de vista geral, o Reich é um esquecido ainda hoje, né? E para esse curso eu convidei as pessoas exponenciais dentro da área para vir a Sorocaba. O Gaiarsa foi a figura primordial desse curso, no sentido de ser de onde provinha o conhecimento do Reich na prática, né? E convidei alguns professores da psiquiatria para falarem da psicanálise, convidei então pessoas, Roberto Freire, Gaiarsa e uma dezena de outras figuras. E meus colegas dentro desse grupo que tínhamos no Gaiarsa, que eram psicólogos ou médicos e que trabalhavam com Reich e vieram para Sorocaba fazer esse curso. E claro, uma visão de Reich nos anos 80, ela obrigatoriamente tinha que passar pela síntese oriental ocidental ocorrida nos anos 60, na qual Lisanella jogava um papel preponderante, no qual Charles Start jogava papel preponderante, e Jung, ainda que não seja nos 60, já jogava esse papel desde antes, tal. Então, este curso reuniu toda esta síntese de pessoas. E para falar e fazer a prática das coisas orientais, eu convidei o professor Bodin. Fui lá para o ashram dele, expliquei o que era, e naturalmente que a partir daquele primeiro encontro, onde na primeira vez houve a trombada inicial, que se desfez em diplomacia, mesura e verdadeira relação, não é? Então, quando eu ia lá, o Bodin fazia uma festa, me tratava maravilhosamente, e eu também com ele, é claro. E aí disse a ele o que eu pretendia, ele disse que maravilha, claro, conte comigo. E o Bodin foi uma das aulas mais concorridas desse curso. E a partir desse curso, no curso, aos sábados de manhã tinham práticas ligadas a Reich. E a prática de meditação, com essa síntese oriental ocidental, o Bodin, ele próprio, então, deu a prática da meditação e até começou a iniciar algumas pessoas que estavam fazendo o curso, iniciá-las na meditação da forma orientalista que ele guardava. Bem, o curso terminou, muitas pessoas queriam continuar fazendo o trabalho com o Bodin, ele estava lá na Light, eu disse a ele, professor, se o senhor quiser, minha clínica está absolutamente aberta para a sua presença, quantas vezes o senhor quiser por semana. Ele passou a ter então um grupo
de meditação, aos domingos à tarde, na minha clínica. E isto perdurou até o final da vida dele, e se continuou com a discípula que ele próprio apontou como aquela que deveria sucedê-lo em trabalhos futuros, a Cristina. Continuou com ela até o final do século XX. E após isso a Cristina adoeceu, ela vive em São Paulo e tal, mas ela adoeceu e deixou de vir fazer o trabalho. Mas existe a abertura de que isso possa ocorrer também a qualquer momento. O professor Baudin eternamente estará, para o professor Baudin e seus seguidores, eternamente estará aberto, qualquer canal que eu tenha com a vida estará aberto para que eles se manifestem juntos, né? Bom, aí começo propriamente, até agora eu falei para você, Céu, as coisas que me levaram a encontrar o Baudin e talvez até tenha falado um pouco bastante de mim propriamente dita, não no sentido do ego, que é um dos pontos essenciais da questão da Kundalini, mas no sentido do conhecimento que é necessário expor para que se entenda este assunto como algo que está colocado dentro da filosofia e está colocado dentro da ciência hoje, da ciência ocidental, e principalmente ele é o caminho de todas as pessoas. O encontro de alguém consigo próprio através do movimento energético, bioenergético, muito mais do que uma iniciação, ele é um direito que as pessoas... Ele é um direito humano básico, o indivíduo encontrar-se consigo próprio através do seu energético. E desde já, colocando uma coisa, nesse mesmo início dos anos 80, quando eu estava abrindo para mim intelectualmente o caminho da Kundalini e para mim intelectualmente a Kundalini ligada à medicina dando perspectivas de poder ter uma clínica de Kundalini, como Lisanella tinha nos Estados Unidos. Ele era neurologista e tinha uma clínica de Kundalini, onde ele fazia sua casuística, onde ele tinha seus casos que ele cita nos livros. Paralelamente a isso, a medicina, com a indústria farmacêutica, o que hoje todos sabem que existe uma simbiose, a medicina estava se apoderando do processo de iluminação e transformando-o numa entidade nosológica nova para a psiquiatria, a partir do que essa entidade nosológica passou a ser tratada na psiquiatria com o nome de Síndrome do Pânico. Confesso que, inclusive conversando com o professor Baudin, eu ri disso, eu falei que coisa ridícula. Quer dizer, o homem está na Terra há alguns milhões de anos, 2 milhões de anos, né? O Homo sapiens, com as culturas do Homo sapiens, há 40, 50, 60 mil anos, existem os sítios onde isto é encontrado, né? Desde então, o homem que nas cavernas de Lascaux e de Altamira deixou sua marca de mão na parede, esse homem era um iluminado. Ele estava deixando um desenho do mundo, um desenho de si próprio, do seu corpo para o futuro, né? O homem que na Serra da Capivara deixou também os seus desenhos há cerca de 30, 40 mil anos, é o mesmo homem de hoje, que agora vai chamar Síndrome do Pânico. Que loucura! Mas enfim, o Síndrome do Pânico venceu. Ok, você venceu. E tá aí. As pessoas hoje em dia, quando entram no caminho da Kundalini, ele se chama Síndrome do Pânico. Não que a medicina não tivesse para isso também uma visão, mas ela era fundamentada na visão médica, anátomo-patológica, neurofisiológica. Um indivíduo que ia a um médico, psiquiatra, neurologista ou a um clínico da moda antiga, não ao especialista moderno que só tem as suas maquininhas e só entende daquela especialidade, mas ao clínico à moda antiga, e ela estava passando pelos fenômenos da Kundalini, né? Aí diagnosticava-se uma distonia neurovegetativa. Exatamente aquilo que acontece. É uma distonia neurovegetativa. E se dava alguma medicação de vegetais, ou mesmo medicações industrializadas pela indústria farmacêutica, e que buscavam
dar uma equilibrada no sistema vegetativo e nas ansiedades, ou na ansiedade que surge num momento desse para as pessoas. Mas as coisas, acho que hoje, até o chamada síndrome do pânico tem mais ibope do que a iluminação. Mas enfim, isto são coisas que passam. A iluminação, ela é a condição de ser um homem consciente. E Jung deixou isso estabelecido, né? E a iluminação persistirá enquanto o homem persistir, e se o homem desaparecer, a barata que virá um ser inteligente vai ter a sua iluminação. Mas, ou inseto, né? Barata é a minha crítica. Aí, e o síndrome do pânico vai ser historicamente citado do ano de 1980 e pouco até, espero eu, daqui a pouquinho e desapareça, existiu esse conceito sobre iluminação e tal. E vai desaparecer, é claro, porque isto não é uma doença. Isto é um direito humano, claro. Iluminação refere-se à luz, refere-se a conhecimento, refere-se ao fogo primordial, refere-se ao fogo serpentino. Junto com a luz vai a sombra. Onde há luz, há sombra. Então, junto à iluminação, ou no inglês, para internacionalizar, junto ao enlightenment, existe o endarkment. Junto à iluminação, existe o sombreamento. Por quê? Na iluminação, o inconsciente brota e manifesta-se. E se manifesta com todos os seus conteúdos, aqueles conteúdos que são próprios do cultural que se implantou naquela criança desde que ela respirou e teve seu umbigo cortado para separá-lo da placenta que ainda está na mãe, um pedaço dela. Desde aí, os disquetes, podemos assim hoje dizer, nesta era de computação, os disquetes, as informações codificadas que ficam na mente desta criança e vão constituir o seu inconsciente desde o nascimento e desde antes do nascimento, o seu inconsciente da primeira infância, do primeiro ano de vida, da primeira infância, e que prossegue a vida toda estes disquetes de comportamentos, afetos, emoções, e que assombram o homem. Então, quando o indivíduo entra no processo de iluminação, ele se assombra, porque a sombra surge, né? E então, esta coisa a gente precisa entender também sobre esse aspecto interno, né, do caminho da iluminação. Bom, o curso Reich foi um sucesso, repetiu-se 5 anos depois. As pessoas começaram a fazer meditação com o Bodhan na clínica, na Interação Espaço Alternativo, que era a minha clínica, que tinha vários profissionais que trabalhavam. E eu passei a gozar de uma presença semanal do Bodhan, onde me sentava com ele e conversava. E aí, sabendo ele da minha clínica, que na clínica eu tinha toda uma preocupação com a parte também alimentar, também a parte preventiva de a pessoa poder... Ele propôs, como ele me chamava, com o seu sotaque eslavo e o seu português castiço, ele, Dr. José Carlos, no meu ashram, ele não dizia meu ashram, é eu que estou dizendo, mas era isso, né? No meu ashram, eu produzo mel, tenho colmeias e, ao mesmo tempo, produzo também os subprodutos do mel, né? Então ele tinha o principal subproduto do mel que ele utilizava, ele tinha a própolis, né? Feita de pólen também e tal, aquela coisa. Poderíamos utilizar o consultório, a clínica, na verdade a clínica, poderíamos utilizar a clínica para colocar à disposição das pessoas e tal. Naturalmente, isso faz parte do meu modo de vida, eu vendo estes produtos e recebo e tal. Maravilha! Então, comecei a vender própolis e mel para as pessoas e, com isso, as coisas foram se ficando até num cotidiano, né? O Bodhan chegar na clínica, não era o mestre que estava chegando. Oi, Bodhan, tudo bem? Como é que foi a semana? Você está bom? E tal, e tal, e tal. Uma amizade se fez.
A amizade foi curta, Baudin morreu em 1985, no final do ano. Então, foi ali de 1980, final de 82, 83, 84, e daí ele se retirou, ele deixou de fazer a meditação na clínica, ele só recebia as pessoas lá na Light, ou em Votorantim, que ele tinha uma casa, porque ele ficou impossibilitado, pela doença que o acometeu, ele ficou impossibilitado de estar se locomovendo e ficou impossibilitado dos excessos. Eu comento a doença dele também daqui um pouco, mas acho que é importante dizer que aí ele precisou ficar em casa. E aí veio o falecimento dele, mas a Cristina continuou esse trabalho, e esse trabalho floresceu durante todo esse final de século, só paralisou-se agora, na passagem do século, e que foi em função de a Cristina também ter adoecido. Hoje já não tenho mais isto dentro da minha clínica, mas sei de outros grupos em Sorocaba, Votorantim, que trabalham com a metodologia, que são discípulos do professor Baudin, trabalham com a metodologia, com a técnica de meditação que foi deixada por ele. Né? Pois é, assim conheci o Baudin, comprida a história. E quem era o Baudin? Né? O Baudin, professor Baudin Vitenko. Baudin é um nome ucraniano. O dele era com H entre o O e o D, Baudin com H no meio. Há um Baudin no século XVI, XVII, na Ucrânia, que é um herói nacional ucraniano. O nome dele, portanto, é um nome que faz homenagem a um herói nacional. Não que tenha sido intenção dos pais, mas olhando historicamente, percebe-se isso. Um nome ucraniano que tem a sua importância dentro da Ucrânia. A Ucrânia, um país europeu, é um dos países europeus de maior área. E está no sul da Rússia, ela se confronta com a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Bielorrússia, a própria Rússia, e o mar, através do mar, o Mar Negro e do mar de um outro mar que é o mar de Azer, enfim, um lago. Um lago marítimo. O Baudin nasceu no oeste da Ucrânia, já ali uma região próxima à Polônia, próxima ao sul à Romênia, à Tchecoslováquia e ao canto sul da Bielorrússia. Há um aspecto curioso na Ucrânia. Ela se constituiu em um país moderno agora, em 1991, com a perestroika e com a dissolução do Império Russo, porque a Ucrânia, desde os anos 20, início dos anos 20, a Ucrânia ela pertenceu ao Império Russo, como uma República Democrática da Ucrânia, mas pertencente ao Império Russo, à União Soviética. Então ela não teve a estrutura de governo organizada por si mesma, pelos seus cidadãos e tal. Mas a Ucrânia, ela é muito mais antiga, né? A Ucrânia vem de estudos arqueológicos da presença do homem há 44 mil anos atrás, né? Quando o homem da caverna na França e na Espanha estava deixando sua marca, na Serra da Capivara também, na Ucrânia, marcas do homem. E é daquela região que se chama Ucrânia, é naquela região, com essa data, né, com esse tempo, 40 mil anos, é que se formou o início das línguas indo-europeias. Ela é o centro de onde provém as línguas indo-europeias, porque a Ucrânia é um meio termo entre a Europa ocidental e a Ásia e o Oriente Médio e Próximo, né? Então, até por isso mesmo, talvez o Baudin tenha uma coisa curiosa na vida dele, todos sabem e todos perceberam, e eu mesmo constatei em livros que ele comentava na língua própria que o livro era escrito, o Baudin falava 14 línguas. É até meio absurdo dizer isso, fala, mas como? Bom, se o ramo indo-europeu da língua começou na Ucrânia, provavelmente até na Ucrânia deve existir alguma coisa, até mesmo genética, desta propensão de ter em si a capacidade de outras línguas. O Baudin, então, ele falava pelo menos 5 línguas eslavas,
o ucraniano, o russo, polonês, tchecoslovaco, bielorrusso. Falava 5 neolatinas, romeno, vizinho dele, italiano, francês, espanhol, português. Das anglo-germânicas, as duas, anglo e germânica, inglês e alemão. E ainda, de quebra, né, ele falava, escrevia e entendia o sânscrito e o hindi. O hindi. Dá 14 línguas. É curioso. Mas talvez por ser ali o berço das línguas, o Bodin tenha sido agraciado com esta capacidade linguística tão grande, né? E, verdade seja dita, Bodin falava mais do que isso. O Bodin era capaz de falar em caipira na língua. O nosso dialeto caipira, que pega aqui o estado de São Paulo, tem o seu triângulo formador, que é Sorocaba, Piracicaba, São Paulo e Botucatu, mas um triângulo Sorocaba, São Paulo, Piracicaba, Sorocaba, Piracicaba, Botucatu, origem do dialeto caipira, né? O Bodin tinha esta possibilidade, era capaz de falar com pessoas do seu ashram que lá trabalhavam, pessoas simples, humildes, a pessoa do campo. Me lembro bem de seu João, um negro de seus 80 anos que trabalhava para ele e adorava o professor Bodin. E este negro, quando falava com o Bodin e o Bodin falava com ele se dirigia a ele usando a linguagem dos humildes, que para nós aqui é o caipira, né? E eu mesmo tive a oportunidade na semana que ele veio a falecer, então ele estava até no semicoma, que ele nunca entrou em coma, mas assim, com sono profundo do semicoma, leve. E eu cheguei no quarto e fui até a cama e bem baixinho falei, professor, ele abriu o olho, ainda que o olho dele já não mais enxergasse, né? E ele reconhecia a minha voz assim, aliás, não só a minha voz, como também minha presença, ele percebia pelo energético dele. E eu falei, professor, como o senhor está? E ele deu um sorriso e disse assim, eu estou mais melhor de bom. Quer dizer, revelando essa sua capacidade linguística. Ele não só falava o português e de uma forma castiça, claro, com seu sotaque eslavo, mas também reconhecia no português o seu dialeto, que muitos não percebem, pensam que o indivíduo está falando errado. Ah, falou caipira, está falando errado. Não, está falando num dialeto, o Bodin sabia. E o Bodin sabia mais. Um dos poucos intelectuais que eu encontrei na minha vida, claro que existem até, imagino que bastante, mas dos poucos que tinha em sua casa um dicionário de tupi. Isto acho que demonstra a curiosidade intelectual que este homem tinha, né? Acho que a maior parte dos 200 milhões de brasileiros não sabe que o Brasil falou tupi durante 250 anos em São Paulo. Só a partir de 1750 o tupi deixou de ser falado e, que na verdade não era o tupi na sua forma tupi antigo, era o tupi na sua forma nhengatu. Só a partir de 1750 ele deixou de ser falado, mas até hoje ele está transmudado no linguajar caipira, né? Então, o Bodin era este indivíduo que tinha esta potência linguística junto com ele. E isto não era nele nenhum motivo para ele utilizar como uma forma pedante de colocar-se com poder sobre os outros. Certa vez, 2 discípulos dele, isto contado por uma discípula que participava da reunião, começaram na reunião a falar entre si em inglês. Ele paralisou a reunião e disse, estamos no Brasil e aqui se fala português, por favor. Então, o Bodin tinha esta qualidade de ser um indivíduo adequado ao seu tempo, né? E aí eu fui percebendo estas coisas que ele tinha. Um ucraniano que veio para o Brasil. Por que veio o Bodin para o Brasil? A minha pergunta estava presente e eu não tinha feito a ele, não fiz a ele diretamente. Mas, andando pela Light, a Light é o lugar, é a represa de Tupararanga, o lugar onde ele tinha o ashram. Já quando ele mesmo não ficava lá. Eu encontrei
no meio de um capão de mato, quase que impenetrável por espinhos e espinheiros que cresciam, né? Eu encontrei um casebre, 2 ou 3 cômodos pequenos, porque eu andava por este ashram do Boban, andava feito um bandeirante, desbravando cada quina, cada canto, cada profundidade, cada caverna. Existiam algumas cavernas propriamente dita, não, mas lajes, pedras grandes que determinavam buracos onde se podia entrar. Então eu encontrei esse local. Aí, com um facão, fui abrindo o caminho, cheguei até onde dava para olhar, e notei que ali dentro havia uma biblioteca. Super paradoxal que faz isso aqui, só pode ser do Bodin. Enfiei a mão para dentro e tal, o vidro estava quebrado, peguei um livro, peguei outro livro, e aí constatei que tinham alguns livros escritos em alfabeto cirílico. Naturalmente, estavam escritos em russo ou estavam escritos em ucraniano, né? E falei, bom, isso é do Bodin. Aí encontrei livro que realmente estava assinado por ele e livros em alfabeto cirílico com a margem comentada naquela língua que estava ali em alfabeto cirílico. E era o Bodin, assinado pelo Bodin. E aí descobri também alguns livros em hindi, ou em sânscrito, mas pelo menos o que eu podia identificar é que eles estavam no alfabeto em que os hindus e os sânscritos se manifestam por escrito, né? E aquelas letras lindas, maravilhosas e tal. E o Bodin comentando o livro. Bom, voltei e fui procurar o Bodin e aí perguntei a ele, professor, tive uma estranha visão no seu ashram. A estranha visão é essa, e contei. Ele falou, tem isso lá mesmo. Eu falei, mas professor, o que fazem aqueles livros perdidos no meio daquela selva? Ele falou, os meus discípulos, eles vêm até mim e eles ficam achando que pelo fato de eu ser uma pessoa dedicada ao conhecimento, à intelectualidade, eles têm que fazer a mesma coisa. Então aquilo é para que eles vejam como eu trato também os livros. É secundário, pode ficar no meio do mato e destruir-se pela natureza. Eu falei, que coisa mais genial, que coisa bonita, né? Mas enfim, estes pequenos acontecimentos iam me mostrando quem era o professor Bodin, que fazia, e ele me contava coisas. Desde que ele começou a fazer meditação, ele sempre recebeu pessoas que por algum motivo estavam sofrendo com os seus sintomas psicológicos, ou então com as suas incompatibilidades sociais que se manifestavam em adolescentes, em jovens, ou então com situações mesmo da própria Kundalini, que a pessoa espontaneamente tinha entrado e aparecia a sombra do inconsciente, e ele as tratava com a meditação. Então, na época, já anos 60, né, as assim chamadas drogas, né, cannabis, o ópio, na verdade mais cannabis, que na época, mas também drogas médicas, do tipo das anfetaminas e tal. Ele levava as pessoas para o ashram e lá colocava-as a fazer meditação, e depois de algum tempo estas pessoas deixavam de usar as drogas, deixavam de ter seus sintomas. E assim o Bodin, ele era um médico da alma. Ele era alguém que conseguia, sem ser um psiquiatra, nem ser um médico, mas sendo, como ele dizia, na sua humildade, ele era um iluminado, mas ele se dizia, eu sou um técnico em iluminação. Então, ele fazia essa transformação nas pessoas. Isso era muito bonito, eu entendia perfeitamente e achava que isso deveria ser o caminho mesmo hoje para as pessoas. Faltam mais técnicos. Fiquei sabendo também pelo próprio Bodin que ele tinha grandes objetivos com relação às crianças. Ele queria que o Ministério da Educação e Cultura, na época era assim, ele queria que o Ministério fizesse alguma coisa pelas crianças e pela educação no Brasil, introduzindo nas escolas a meditação.
E isso desde o berçário. Fazer a meditação tem o sentido de o indivíduo conhecer-se, do indivíduo libertar-se das amarras do próprio inconsciente, de tornar-se outra pessoa. Na visão cristã, é o renascer, é o nome novo, como tem no texto bíblico, é receber um nome novo, né? Então, e ele queria que isto já começasse a se processar nas crianças. E isto criaria uma geração futura já com um outro pensamento. Isso era muito bonito nele. Ele tentou até o fim da vida implantar isso nas escolas e conseguiu, em algumas escolas, segundo consta, pesquisas, depoimentos de pessoas, para a gente, para mim e para outros que pesquisam o Baudin. Ele conseguiu no Rio de Janeiro, ele conseguiu em São Paulo, que algumas pessoas fizessem isso em algumas escolas. E conseguiu também em Sorocaba e Votorantim. Algumas pessoas trabalhando com a meditação com crianças. Os resultados são interessantes e constituem alguma coisa à parte disso que eu estou falando nesse momento, né? Então, eu fui aprendendo coisas do Baudin, coisas que ele colocava da intenção que ele tinha com a vida, né? Mas ficava um mistério. Por que o Baudin veio para o Brasil? Quando eu, na biblioteca dele, desta que estava no mato, quando eu conversei com ele, então eu pedi, bom, posso entrar em sua biblioteca no meio daquele mato, entrar naquela casinha e pesquisar as coisas lá dentro? E fique à vontade. Eu fui e encontrei um opúsculo em inglês, assinado por ele. E esse opúsculo se chamava I Accuse Stalin. Eu li, era uma carta do professor Baudin Vitenco para o secretário-geral das Nações Unidas. Esta carta mandada da Inglaterra para o secretário-geral das Nações Unidas, onde ele fazia a acusação dos crimes de guerra dos stalinistas, dos russos na época, na Ucrânia, e do genocídio que eles tinham causado à Ucrânia, e isso tinha data de 1949-50. E era assinado pelo professor Baudin como Baudin Vitenco, Cavaleiro da Ordem do Deus Sol. Eu achei aquilo muito curioso, inclusive com o símbolo da Ordem do Deus Sol, que é o símbolo de São Jorge matando o dragão. Fui conversar com ele e aí eu falei, professor, o que é isto aqui? Ele disse, ele olhou, ele falou, arroubos da juventude. Mas eu quis saber o que eram os arroubos da juventude. E aí a vida do Baudin passada começou a ter um significado para mim. O Baudin foi nascido em 1921, dia 21 de novembro de 1921. Em 1941, ele fez 20 anos. Nesta época, e durante sua adolescência, nos anos 30, no ano que ele nasceu, a Ucrânia havia sido incorporada ao Império Russo. A força, claro, não tinha governo próprio, era um governo russo. Mas, no início, Lenin abriu para a expressão da liberdade das pessoas e a expressão da liberdade dos povos e estimulou que todos aqueles povos em torno da Rússia, cada um deles trabalhassem na sua própria identidade nacional. Com a morte de Lenin, Stalin tomou o poder e nos anos 30 a identidade nacional foi banida dos ideários soviéticos e os russos impuseram a identidade russa a todos os seus satélites, como ficaram conhecidos, satélites dos soviéticos, e a Ucrânia. E como a Ucrânia, um país, uma região geográfica habitada pelos ucranianos há 40 mil anos, a Ucrânia
tem uma cultura vasta, profunda e antiga. E os intelectuais ucranianos na década de 20, assim como o que poderíamos chamar a elite ucraniana, trabalharam muito para o reaparecimento ou o brotamento da cultura ucraniana dentro de uma visão de dar importância à identidade nacional durante os anos 20. Durante os anos 30, eles passaram a ser perseguidos pelos soviéticos. A polícia do Stalin, durante os anos 30, deportou e matou cerca de 80% da elite da Ucrânia. O professor Bodan seguramente pertencia à elite da Ucrânia. Se não a elite econômica, a elite intelectual. Veio a guerra, 39, 45. Durante a guerra, e o Stalin, lá atrás, nos anos 20, já tinham sido criadas as fazendas coletivas, os kolkhozes, né, para os soviéticos. E essas fazendas coletivas eram no sentido mesmo da socialização. Nos anos 30, praticamente a destruição da elite econômica, os russos tomaram o poder disso. E as fazendas coletivas passaram a ser maiores e eles começaram a trazer russos para trabalhar nessas fazendas coletivas, lituanos, enfim, gente ali, os eslavos ali daquele lado da Europa. E com isso, oprimir a própria elite ucraniana. E as fazendas coletivas passaram a ter objetivos que, na produção agrícola inatingíveis, que é o delírio stalinista, né? Stalin depois foi colocado como um marginal pelo sistema soviético na época de Khrushchev. Foi feita a desestalinização da União Soviética. A própria União Soviética rejeitou aquele governo soviético, aquele segundo governo da Revolução Russa, né? E nos anos 30, 80% foram banidos ou mortos, 80% da elite ucraniana, e o Bodan se sentiu extremamente pressionado dentro disso. Veio a guerra. Com a guerra, os nazistas tomaram a Ucrânia. Num primeiro momento, e claro, entraram pelo oeste europeu, pelo oeste da Ucrânia. Num primeiro momento, os ucranianos deram vivas à liberdade, que os alemães estavam chegando e estavam expulsando os soviéticos. E no segundo momento, que deve ter sido no segundo seguinte, passaram a ser oprimidos pelos nazistas, que mantiveram as mesmas condições de trabalho e as condições de vida que já existia. A Ucrânia, já nos anos 30, foi tomada por movimentos de fome, porque ela não conseguia as cotas agrícolas, então o governo soviético não liberava a venda dos produtos, eles tiveram fome com mortandade da população, com desnutrição da população. Então, seguramente, este pessoal na Ucrânia, oprimido como estava, e aí chegam os nazistas, num primeiro momento eles pensam que é a libertação, no segundo momento percebe que era mais um dos colonizadores chegando. O Bodan já tinha seus grupos políticos de expressão, aí que ele diz, arroubos da juventude. Ele já era alguém que trabalhava por uma política ucraniana de liberdade, de um fator nacionalista, a construção de um Estado próprio, não é? Mas nada disso aconteceu e a tal ponto chegou a perseguição nazista. E aí, à medida que se aproximava dos anos finais da guerra, com os nazistas perdendo terreno na guerra, tanto para os americanos no oeste, quanto para os russos no leste, os russos voltaram. Eles sempre voltam. E aí os russos entrando na Ucrânia por um lado, os nazistas tentando manter suas posições por outro lado, esse grupo do Bodan, que deveria se constituir de alguns milhares de pessoas, resolveram fugir da Ucrânia. E aí, ali pelos Cárpatos, as montanhas dos Cárpatos, elas têm uma ala norte, uma ala sul, ala, maneira de dizer, né? Um ramo
geográfico que vai para cima dessas montanhas, e o outro que vem para o oeste em direção à fronteira da antiga Tchecoslováquia com a Polônia. Esse grupo, Baudin, seus amigos, gente política, gente da elite e pessoas oprimidas, eles encetaram uma marcha de aproximadamente 1000 quilômetros. Se a gente pegar no mapa, dá 800, mas eles não fizeram um caminho de avião, eles fizeram um caminho a pé, fugindo das tropas soviéticas e fugindo das tropas nazistas. Então eles foram fazendo um entrecortado pelos Cárpatos, saíram no sul da Polônia, no norte da Tchecoslováquia, e aí vieram e no meio do caminho, isso era 1943, isso durou meses, era 43 para 44, no meio do caminho, já na metade de 44, né, com a entrada, com os norte-americanos abrindo o caminho, tanto pela costa oeste, ali pela Normandia, quanto pela Itália, os americanos tinham chegado ao sul da Alemanha, já tinham dominado Munique e a região de Munique. E isto chegou aos ouvidos dos ucranianos que fugiam. E como chegou, provavelmente, com toda certeza, pelo rádio, que era um instrumento de comunicação da época, né? Ainda não era de pilha. E aí eles se encaminharam dos Cárpatos e desceram para o sul, e ali onde se confronta a Tchecoslováquia, a Áustria e a Alemanha, o sul da Alemanha, eles chegaram até os arredores de Munique. E ali nos arredores de Munique, realmente os americanos já tinham tomado aquela região, ela estava libertada dos nazistas, né? Os nazistas alemães. E eles então chegaram ali dizendo, chegamos à liberdade, né? Mais uma vez o Baudin pontua com o seguinte, chegando ali, pensando que chegaram à liberdade, os americanos concentraram eles num acampamento, um campo de concentração, um acampamento de guerra, barracas, e como eles vinham de meses de andar pelas noites europeias, as noites dos Cárpatos, né? As montanhas, fugindo de tropas soviéticas, fugindo de tropas nazistas e fugindo mesmo da próprio reconhecimento das pessoas localizadas, fosse na Polônia, quando eles passavam para a Polônia, fosse na Tchecoslováquia, quando eles passavam para o lado tchecoslovaco, que está ali na divisa, fugindo de todos, para não serem reconhecidos e não serem destruídos, né? Então, a última coisa que talvez qualquer um dali pensasse era na higiene, era na alimentação. Eles eram desesperadamente correndo contra o tempo para manter a própria vida. Então, eles chegaram em trapos, em farrapos, como quem atravessou os Cárpatos nessas condições da Segunda Guerra Mundial, que talvez tenha sido a mais terrível das guerras em número em destruição e morte, né? Não foi só Nagasaki e Hiroshima, que foi uma vergonha para a humanidade. Munique, Colônia, foram destruídas inteiramente. Berlim teve o seu centro totalmente destruído. É bem verdade que os alemães também destruíram Londres e outras cidades. Foi a selvageria do europeu. Então eles chegaram. Os americanos, além de os colocarem num campo de concentração, um acampamento de concentração, um campo de concentração, os americanos usaram do conhecimento moderno que existia, e eles estavam em farrapos, com doenças de pele, com piolhos e coisas do tipo, dedetizaram todos os ucranianos que tinham chegado. Algumas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram intoxicadas e doentes, e o Baudin mesmo, quando comigo eu diagnostiquei nele uma diabetes que ele estava sofrendo em 1983, ele não se conformava de estar com aquela diabetes. Ele fala, como? Mas eu cuidei da minha vida tanto e tal. E ele contou esse episódio e ele falou, não será aí que eu fiquei tão intoxicado e que meu pâncreas, meus rins, meu fígado, tudo isso ficou latente, né? Intoxicado e latente, até que esta diabetes descompensou tudo. E eu francamente disse a ele, professor, olha, é quase certo que sim. O senhor ficou com um fígado restante, com um rim restante, com um pâncreas restante, mas com menor eficiência
porque sua diabetes, e aqui um depoimento meu, a diabetes do professor Baudin, eu tenho 43 anos de formado em medicina, gosto da clínica médica, eu nunca vi uma diabetes tão forte, tão destruidora. Em 2 anos, esta diabetes destruiu o rim do professor Baudin, destruiu os olhos do professor Baudin, fez necrosar uma das pernas do professor Baudin. Mas ele falava tudo isso e ele próprio dizia, ora, que venha, é a vida. E a vida continuava. Mas ele me contou este episódio. Dali, depois de dedetizado, alguns meses depois, os americanos liberaram os ucranianos através do Báltico para chegar até a Inglaterra. E quase já em 1945, eles chegaram à Inglaterra, chegaram em Londres. Ali verdadeiramente foi o momento que os ucranianos, ele e os seus amigos ucranianos respiraram e chegaram a um lugar onde podiam recomeçar a vida. E ali eles construíram um governo ucraniano no exílio. E esse governo ucraniano no exílio é que resolveu denunciar a recém-criada organização, a ONU, Organização das Nações Unidas, resolveu fazer a denúncia dos crimes de guerra dos soviéticos, do Stalin naturalmente, contra a Ucrânia. E o Baudin, como cavaleiro da Ordem do Sol, assinou esse documento. Existe essa curiosidade histórica. Ao assinar esse documento e mandar para a ONU, ele embarcou para o Brasil. Na minha interpretação, ele veio para o Brasil porque ele seria morto pela NKVD. E, na verdade, o Brasil também não era garantia para ele. Quando você pega o lumiar da Revolução Soviética, que foi para o México, né? Como é o nome? Leon Trotsky, né? Trotsky foi perseguido pela polícia stalinista e morto no México à traição. Estava ele debruçado em seus livros, alguém entrou na biblioteca dele com um martelo de quebrar gelo e quebrou-lhe o crânio com isso. Eu cito a forma como ele morreu, pela crueldade que foi esse regime stalinista. O Baudin veio para o Brasil e seguramente ele deve não ter dormido sossegado por um bom tempo na vida dele, esperando a qualquer momento que a porta viesse abaixo e alguém, sei lá com que, o destruísse. Mas ele não, era inquebrantável também, o Baudin. E aí ele começou o seu trabalho de meditação, ele pertencia à ordem, a ordem era a Ordem do Deus Sol. A Ordem do Deus Sol, ela corresponde na maçonaria escocesa ao 29º grau. E alguma coisa ligada ao ocultismo, ligada às ordens misteriosas que na Idade Média tanto apareceram, não é? Mas o Baudin não tinha nada de um cavaleiro medieval, de um cavaleiro que usasse da ordem para o seu progresso, para o seu enriquecimento pessoal, coisa assim. Não, o Baudin era uma pessoa simples, uma pessoa que falava o caipira com o homem do campo, né? Então, acho eu, até pelo que consta da história do Baudin, ele entrou no Brasil e no documento que mostra a entrada dele no Brasil, ele está lá nome do pai, nome da mãe, nacionalidade, apátrida. Ele colocou apátrida, e eu acho que ele colocou apátrida para despistar qualquer coisa sobre a presença dele no Brasil. Se ele põe ucraniano, já sai no computadorzinho da época alguma coisa a respeito dele, né? Então, apátrida. Depois, em outros documentos, ele se colocou como polonês e se colocou também como ucraniano. Na verdade, a região onde ele nasceu pertencia à Ucrânia, sensu lato. Houve um império ucraniano, que foi a Idade de Ouro da Ucrânia, há 1000 anos atrás, entre o ano de 900 ao ano de 1100. E esta época é a época áurea em que a cultura ucraniana se reuniu em um estado, 1000 anos atrás. E essa região pertencia à Ucrânia, esta época, já era a Ucrânia. E fala-se ucraniano, e tem a tradição ucraniana. Mas esta região onde ele nasceu passou para a Polônia há algum tempo, passou para o Império Austro-Húngaro há algum tempo, passou para a Letônia durante algum tempo. Então,
foi sempre uma região conturbada politicamente. Então o Bohdan dizer-se polonês, dizer-se ucraniano, dizer-se apátrida, para mim era uma forma de ele despistar informações a seu respeito. E de fato o Bohdan nunca quis dar entrevistas, nunca quis aparecer na TV, né? E eu reputo isto ao fato de ele ter um compromisso com a vida e não querer morrer na mão de um assassino político, né? Porque medo da morte ele nunca teve. Como é que você sabe? Eu sei disso porque acompanhei a vida do Bohdan nos seus últimos momentos. Os 4 últimos anos da vida dele, a diabetes que o pegou, a cegueira que acabou em seguida o tomando, a insuficiência renal que precedeu a ponto de ele de ter a necessidade de fazer diálise peritoneal, e foi o primeiro indivíduo no Brasil a ser submetido à diálise peritoneal, e isto porque meu amigo Jaelson Guilherme Gomes, nefrologista emérito, ele entendeu o Bohdan e ele falou: ele tem cultura, ele tem intelecto, ele tem bom senso e ele não tem medo nem da doença nem da morte. Então ele é um paciente ideal para a gente fazer diálise peritoneal, porque a diálise via sanguínea é a salvação do nefropata, mas ela toma 10, 12, 15 horas por semana do indivíduo fazendo a diálise nas máquinas de diálise. Na diálise peritoneal não, fazia-se em casa numa facilidade incrível e o Bohdan passou a fazer a diálise peritoneal. Isso foi fantástico. E, bom, vamos almoçar agora porque eu estou cansado. Deixa eu tirar.